Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, boa tarde, Felizardo Costa, convosco hoje no Ciência Aberta. O Luquênio aqui sempre a dar a assistência que faz o programa acontecer. Infelizmente hoje não podemos contar com a presença da Luísa, mas ela está a ouvir-nos com certemos conosco Euclides é da área de engenharias, ele é da área de tecnologias, portanto é engenheiro informático. Vai falar-nos um pouco sobre a emergência das tecnologias, que, claro, já há muito tempo os nossos ouvintes nos pediam para falar um pouco sobre tecnologias. Então, boa tarde, Euclides. Boa tarde, Dr. Felizardo. Boa tarde, Luquênio, não é? Isso, Luquênio. Luquênio, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores, né? Vamos estar em direto também, né? Exato, ótimo. Nós vamos estar... Hoje são os telenautas, né? Porque eles nos ouvem aí a partir das redes sociais. Ficou uma coisa complexa demais. Né? Internautas e telenautas, né? A distância. Sim, a distância, exatamente. O novo termo nunca ouvi, mas... Tá tudo culpa vossa, Exato. Acabamos sempre por estar dentro de tudo, né? De tudo, exatamente. Mas eu gostaria que te apresentasses rapidamente. Ok, muito obrigado desde já, Dr. Felizardo. Eu sou Euclides Catumbela. Sou formado em Engenharia Informática na licenciatura, fiz o mestrado em Engenharia Informática também. Estou agora a fazer o meu doutoramento em um programa doutoral em Informática, não em Engenharia Informática, mas acaba por ser Informática também. Pronto, é isso, sou docente universitário, trabalho com aulas de programação e redes de computadores, por vezes também, então pronto. Bom, eu queria estar a ser modesto, mas pronto. Enquanto esperávamos a hora do programa começar, conversávamos sobre algumas coisas e eu fiquei muito interessado sobre uma experiência que o Euclides, um trabalho, vamos assim dizer, que o Euclides fez durante um período do seu doutoramento, que é com carros autônomos. Sim. Podia falar um pouco sobre essa parte da sua vida? Pronto, era na altura, na altura em que eu estava a procurar áreas para me inteirar na questão do meu doutoramento, me surgiu a oportunidade de trabalhar com redes veiculares. Este é o termo mais coloquial. Okay. Redes veiculares. As redes veiculares é uma área, agora, das redes de computadores, que acabam por suportar a comunicação entre os veículos. Carros autônomos, inteligência artificial, toda ela associada dentro dos veículos, para, sobretudo, temos agora visto, por exemplo, o Tesla, que é aquele carro que consegue se deslocar sem a presença de um driver, de um motorista. Então é mais ou menos isso, é esta área que estuda, as redes veiculares é esta área que estuda a comunicação entre os veículos, a detenção de presença, a coleta de dados externos, inclusive, para tentar prever e na verdade, acaba por ser também, muitas das vezes... Acaba por ser muitas das vezes polêmica essa expressão. Às vezes os carros autônomos chegam a ser mais seguros, tudo bem que ainda em ambientes de testes, naturalmente, chegam a ser mais seguros que a condução assistida. Em Angola, será que seriam seguros com a nossa internet? Com a nossa internet não é possível implementar, há necessidade de... Existem pré-requisitos para termos condições para implementar esse tipo de tecnologias. Uma delas é essa questão da velocidade, que não pode falhar. Estamos a falar de sistemas muito, muito sensíveis, que mexem inclusive com vida humana. Então, há a necessidade de termos o mínimo de falhas possíveis. Então, num ambiente como o nosso atual, não é possível a implementação de redes veiculares. Então, o que é que nos falta, assim, de forma mais concreta, para quem não é da área de engenharia? Por exemplo, falta-nos o quê? Que tipo de internet, por exemplo? A 5G, quando for, a 5G, quando for devidamente difundida, a IoT também está associada à emergência. O que é IoT, a internet das coisas. Ok, internet das coisas, ok. Pronto. A IoT, quando for completamente difundida, também aqui dentro do nosso espaço, do nosso contexto,
teremos a possibilidade de começarmos pelo menos a conversar sobre redes veiculares. Ainda estamos muito distantes, porque inclusive a 4G, que é a que devia nos sustentar, não é tão distribuída quanto devia ser. Portanto, já estamos um bocadinho distantes, Ok. mas é por aí. Naquela realidade é possível conversar sobre isso, Sim. porque já se está muito à frente, já há mais distribuição da rede como Exato. tal, e no nosso contexto ainda estamos a caminhar, mas chegaremos lá naturalmente. Então você viu que se calhar era uma coisa que não era aplicável, então você mudou de área. Continuo na mesma área, mas mudei o foco da minha pesquisa. Ok. E agora é Hum. sobre? Estou focado mais em análise de dados, Sim. nesta questão da coleta dos dados e tentar perceber o que é que os dados querem dizer, tentar prever as coisas com base nos dados. Então estou mais aí nesta área da análise dos dados. Prever que coisas? Comportamentos? Qual é a intenção? No meu caso específico da minha investigação, é a análise dos dados dos veículos para tentar prever, detectar falhas Sim, sim, na sim. comunicação entre os veículos e tudo mais. Tentando a falar assim de maneira mais aberta, menos técnica possível, né? Sim. Tentar prever essa questão das falhas entre os Sim. veículos, Sim. quando alguma coisa corre mal, quando alguma coisa correu muito bem, quando não se esperava, tentar prever o que se passa, é mais ou menos por aí. Mas, contextualizando para aquilo com o nosso país, a análise de dados é uma área que acaba também por ser emergente. Sim. É uma área que muita gente começa a prestar atenção e muitas empresas também começam a olhar com bons olhos, porque nada mais é senão a possibilidade de termos muito rapidamente uma certa informação com base num conjunto muito grande de dados. Num conjunto muito grande de dados, você vai e consegue retirar informações desses dados, coletar, tratar estes dados e conseguir tomar decisão, e que no fundo é o que nos move, né? Tomar a Sim. decisão com base no melhor tratamento de dado possível. Dado- Enquanto eu te falava, eu lembrei-me da experiência daquela empresa Cambridge Analytical, né? Exato. Se calhar depois o Cris também pode explicar um pouco para os nossos ouvintes, teleouvintes, telenautas, Exato. o que essa empresa faz em relação a essa questão de dados. Né? Uhum. E se calhar, que semelhança tem o que eles fazem com o que fazes? Pronto. A Cambridge Analytics acabou por ser um caso muito midiático por causa da forma como se intrometeram na questão das eleições, né? Do Trump e companhia. Exato, sim. O que aconteceu na altura, pelo menos à luz do conhecimento que tenho, é que eles fizeram uma coleta, foram enviesando a campanha política de um determinado candidato através da análise de sentimentos que eles faziam sobre determinados assuntos que estavam em voga dentro do panorama social dos Estados Unidos da América. Então isso... Sim. Sim, não pode Sim. falar. Eles coletaram as informações, começaram a pegar dados das pessoas, Sim. conversas, tweets, eles chamam de tweets, e Exato. essas informações juntaram e conseguiram perceber em que, positivamente ou negativamente, sobre um determinado assunto, que se calhar era a ideia do candidato em questão, as pessoas estavam viradas. Por exemplo, a questão do muro. Olha, vamos agora, em vez de falar do muro, vou contextualizar. Sim. Por exemplo, dentro do nosso mercado, Isso, vamos perfeito. supor que nós temos muitos problemas sociais. Sim. A tal análise de sentimentos de uma maneira simples, é tentar perceber a opinião das pessoas em função de um determinado problema. Tem o problema das zungueiras, por exemplo, que tem que sair das ruas. E eu vou ao Twitter, nós aqui usamos mais o Facebook, com base neste conjunto de dados. Existem algoritmos dentro do processamento de linguagem natural, existem algoritmos que nos possibilitam perceber se esta questão de retirar as zungueiras das ruas é algo que a percepção social considera positiva ou negativa. E o que acontece com isso? O candidato consegue tomar a melhor decisão possível em função dessas informações. Sim, é como Sim. Então isso quer dizer, vamos saltar dali para uma outra área que é a questão do comércio. Exato. Então isso quer dizer que o empresário também pode utilizar essa análise de dados. O empresário também pode utilizar naturalmente.
através desta percepção que se pode ter dos dados, porque os dados muitas vezes são brutos. É um conjunto de dados. Hoje em dia, o que mais se tem é informação, são os dados. São Exato. os dados a girarem aí e Uhum. por tudo mais. O que nós queremos é ter a capacidade de, muito rapidamente, coletar estes dados e subtrair entendimentos destes dados. Sim. Eu tenho que entender que isto vai me dar alguma coisa positiva, isso vai me dar alguma coisa negativa. Então, analista de dados nada mais é senão a pessoa que consegue tratar os dados e uma determinada para tomar a melhor decisão possível. Quer dizer, se eu hoje quiser fazer uma pesquisa de mercado, né, Uhum. eu posso contar com uma análise de dados, no fundo, Sim, né? Para pode saber se o meu produto precisa de melhorias, se Sim, o meu existem produto, técnicas sim, dentro da própria análise de dados, da área de Uhum. análise de dados, que não é nova, sim. já existe há um tempo, porém nunca tivemos tanta informação quanto temos atualmente. Agora. Então, existe agora a possibilidade de tratar de grandes quantidades de informação e, como o doutor disse, o empresário, qualquer outra pessoa que exista que tenha um conjunto grande de dados, ou se calhar pequeno e precisar, se está com preguiça, não consegue tratar os seus dados, pode naturalmente contar com a ajuda de um especialista em análise de dados. Isso me faz pensar numa outra coisa. As nossas instituições, bom, Uhum. o Euclides dá aulas numa instituição de ensino superior. Uhum. Como é que você acha que nós temos lidado com os dados? Olha, Fazemos esse tratamento? Porque hoje tem até empresas que fazem, por exemplo, sistemas de gestão sim, acadêmica, né? exato. Então, sobre isso. Eu não sei muito bem em que ponto estamos deste ponto de vista. Eu sou naturalmente docente de uma instituição de ensino superior. Sei que todas as instituições estatutariamente têm uma secção, um departamento de Sim. estatísticas, Uhum. estatística, gestão de qualidade, no fundo. Sim. Essa secção de estatística acaba por estar dentro do departamento de gestão de De gestão, qualidade. sim. E no fundo é mesmo esta qualidade. Como é que você vai mensurar a qualidade? Muitas das vezes, através desta possibilidade que se tem de juntar os dados e tentar perceber em que via a pessoa está. As nossas instituições, olha, é muito difícil responder, mas o que sei é que não faz muita análise de dados. De Não dados, aproveita, sim. não aproveita muito as potencialidades que têm não aproveitam muito as Sim, potencialidades que sim. têm para avançar neste quesito. O que podia acontecer por exemplo, nós que conhecemos da área, Sim. começarmos a incentivar, Uhum. a Sim. tirar, a fazer estudos, Sim. promover a investigação desse tipo de coisas e fazer experimentos, né? Exato. Esses experimentos acabam por ser a primeira fase para que as pessoas que dirigem comecem a Sim. perceber a importância de se analisar dados. Esses dados, né? Análise de dados com certeza está dentro também da discussão sobre inteligência artificial, não? Exato, naturalmente. Ah. Naturalmente, porque a análise de dados se apoia da inteligência artificial atualmente para conseguir resultados, se calhar, mais rápidos. Mais né? rápidos. Mais rápidos, sim. Agora veio a febre dos assistentes virtuais, né? Sim. No WhatsApp e por aí, né? Uhum. Vários tipos de assistentes virtuais. Sim. E há algumas pessoas que colocam dúvidas em relação a isso. Exato. E uma delas é o facto de que vamos ser dominados por essa tecnologia. Naturalmente. Ou já não sei. somos, na verdade, não Domina- demos conta. Isso é uma pergunta muito, muito interessante, porque, porque muitas das pessoas que falam sobre a inteligência artificial olham com um olhar, olham de forma ameaçada, né? Ok, Ficam sim. ameaçados com a questão da inteligência artificial, sobretudo por causa da eminência da substituição das Ok. pessoas Uhum. e do trabalho. A questão é que a tecnologia, a inteligência artificial, tal como as outras tecnologias que existem, vêm para ajudar. Sim. Vêm para ajudar. O ser humano é que tem que ter a capacidade de olhar para a tecnologia e olhar mais como aliado do que propriamente como adversário. Adversário. Se Sim. for olhar como adversário e estar a desenvolver uma tarefa completamente automatizada, é aquilo que falamos inclusive nos bastidores, se ele tiver a fazer uma tarefa completamente automatizada sem
a introdução da subjetividade para o bem, não Sim, para, sim. para aldrabar o próprio trabalho, ele acabará necessariamente por não ser substituído se optar por ser demasiado criativo. Agora, Uhum. se olhar muito, se automatizar muito o seu trabalho, esquece aí. Então quer dizer que ela só vai ser uma ameaça para trabalhos que exigem pouca criatividade, é isso. Por exemplo, né? Talvez com exemplos a gente consiga entender melhor. Ok, vamos supor, Uhum. eu sou um revisor de textos. Ok, Esse é perfeito. o exemplo clássico. Sim. Né? Sou um revisor de textos. O que é que eu faço? Eu olho para o texto, analiso a sintaxe, a Uhum. ortografia, Sim. semântica Sim. do próprio texto. Uhum. E faço isso em um dia. Vamos supor, Uhum. um bom profissional. Sim. Faço isso em um dia. Sou eficiente, faço isso em um dia. A questão é que neste mesmo texto que eu faço um dia para fazer e que eu, sendo ser humano, ao revisar, estou sujeito também a errar. A errar, sim. Eu posso encontrar uma tecnologia que me faça esta revisão sintática, hum, ortográfica e semântica em 2, 3 segundos. Sim. E Uhum. com uma percentagem de erro bastante ínfima. Exato. A questão é essa. Por quê? Porque eu tornei este processo, eu como o revisor, tornei este processo completamente técnico. Mas também não tem não tem muita coisa que eu possa fazer Sim, neste caso, sim, né? sim. Completamente técnico. Portanto, aí a questão da tecnologia acaba mesmo Exato. por substituir. Mas não é uma questão que Sim. eu acho que as pessoas têm que se assustar. Uhum. O que eu acho é que as pessoas devem se reinventar, Uhum. devem perceber até que ponto precisam de se posicionar e olhar para aquilo que fazem. Será que aquilo que eu faço atualmente é realmente necessário? É necessário que uma pessoa faça isso? Uhum. Sim. Será que isso não é tão automático que se calhar já não é, eu não diria lucrativo, mas já não é uma pessoa, já não é uma profissão ultrapassada? Ok. Sim. Uhum. Sim, Então, sim, sim. é essa a questão. Temos aquela velha história das profissões do Sim. futuro. Uhum. As pessoas devem começar a perceber, olhando para essas tecnologias emergentes, têm que começar a olhar para aquilo que pretendem fazer daqui para frente. Uhum. Mas Uhum. tem uma questão nessa produção, vamos assim dizer, que é feita pelas máquinas. Uhum. Se elas vão fazendo uma produção automática, quer dizer, mesmo o trabalho do revisor, Sim. apesar de ser um trabalho automatizado, ele tem que refletir sobre, por exemplo, o estilo do escritor. Exato. Então, ele não vai apenas fazer uma revisão, porque há palavras que até podem estar linguisticamente incorretas, Exato. mas fazem parte do estilo de quem escreve. Uhum. A máquina, ela pode ser treinada para fazer esse tipo de análise ou não? Sim, Ou ainda não? Também talvez seja uma questão de tempo, né? Tá bem, mas o estilo de escritor ao que o doutor Felizardo se refere Aham. é o estilo de escritor no sentido de que é sintático ou Sim, tipo não de... só sintático. Uhum. Vamos ver, por exemplo, Uhum. nós temos na nossa literatura um exemplo interessante, o Anhangashito. Uhum. O Anhangashito, ele escrevia... O Anhangashito, aliás, a questão da oralidade é muito presente na nossa literatura. O Anhangashito, o Landino Vieira é um exemplo interessante disso. Que são escritores que o que fazem é, na verdade, uma espécie de... eles pegam a linguagem coloquial, né, a linguagem do cotidiano e transformam isso em obras literárias. Então, eles não estão preocupados em corrigir linguisticamente aquilo. Ah, ok. Mas, então, neste sentido, se ele coloca aquele texto, né, na máquina, a máquina muda totalmente o texto. Aí é como se o doutor Felizardo estivesse a tentar encontrar uma forma de... Sim. A questão é, estes motores, estas máquinas, digamos Sim. assim, estes softwares, são treinados. Sim. São treinados. Isto é uma área da inteligência artificial que é machine learning, Ok. que consiste Machine em learning para português seria... aprendizado máquina. Ok, sim. Portanto, eles têm a capacidade de aprender. Ok. Aprender com base num conjunto de dados. Sim. A questão é, se o escritor que o doutor disse, o Uhum. Anhangashito, Sim. conseguirmos vários textos deste escritor, Sim. vários textos para constituir uma corpora, Ok. e entregarmos à máquina para ele perceber, aprender, ser treinado com isso, ele conseguirá fazer e identificar, inclusive,
quando um texto é feito pelo Anyanga Chido, quando é escrito pelo Dr. Felizardo. Ok. Então é tudo uma questão de treino, é tudo uma questão de Ok. treinamento. Essa questão da produção textual é mesmo uma Sim. questão de treino. Quanto mais treino, mais perfeito um sistema se aproxima. Se aproxima, ok. Né? Mas aí não há o risco de nós tornarmos o sistema tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que até o próprio autor começa a confundir, vamos assim dizer, aquilo que é sua produção com a produção da máquina. O próprio autor poderá confundir, mas a própria máquina não vai confundir. Como assim? No sentido de que a própria máquina consegue identificar, hoje por hoje, Sim. com estas tecnologias, por exemplo, o próprio ChatGPT, que existe por aí, a própria máquina Sim. consegue distinguir quando um texto é escrito pelo ChatGPT Ok. ou por um produtor de texto, uma inteligência artificial, Sim. e quando é feito por um ser humano. Existem características Sim. próprias da máquina, existem características próprias do ser humano. Tem todos os modelos treinados. Agora, o ser humano, como tem uma capacidade limitada, Sim. digamos, do ponto de vista do processamento Técnico, assim, sim. técnico, a não ser que faça mesmo um estudo muito Profundo, profundo, e estamos a falar de tempo. São tecnologias emergentes. A emergência nos leva à questão do tempo. Tem que ser, as coisas são muito rápidas e tudo mais. Exato. Se eu tenho a capacidade de fazer isso muito rapidamente, para que é que eu vou perder um mês à espera de um revisor? Exato. Então Sim. é mais ou menos por aí. A máquina sempre, atualmente, Sim. sempre não, é complicado, né? Sim. Atualmente ainda consegue nos distinguir. Exato. Distinguir quando um texto é feito pela máquina, quando um texto é feito pelo ser humano. Agora, mais tarde, lá depois vamos ver. Vamos ver. Estavas a falar das profissões que podem eventualmente ser substituídas. Falaste do revisor linguístico. E aí eu penso em duas outras profissões. Sim. Primeiro, o médico. Sim. E eu vou falar porque que eu falo dessas duas profissões. E depois o professor. Né? Então, o que você acha? E depois eu explico por que eu trago essas duas profissões. É aquilo que eu disse anteriormente. O que é que nós damos às nossas profissões Sim. que tornam elas diferentes, tornam elas menos automatizáveis possível? Ok, entendi. Sim. Esta questão, quando for respondida, aí teremos, se calhar, a noção do quão substituível é ou não Então, a nossa profissão. No fundo, o que você está a dizer o grau de criatividade que uma profissão exige. Exige atualmente. Sim, à luz do conhecimento atual. É melhor que se diga isso. O grau de criatividade que uma profissão exige vai diminuindo a possibilidade de atuar de ser substituída. Então, se eu for aquele professor, desculpa, professor. Sim, claro. Se eu for aquele professor que chega na sala de aulas, a matéria é X, tirei do livro X, exatamente do jeito que está. Sim. Coloco no quadro, as pessoas copiam. Não tem aquela questão subjetiva, tentar perceber. Porque a relação professor-aluno é muito mais do que passar o conhecimento. Sim. Perceber as questões do aluno, não é? Sim. Por que o aluno não fez determinada coisa, perceber determinada coisa. Se associarmos o ser professor também à relação mais, não diria informal, mas ajuda a pessoa a utilizar, uma relação mais próxima, se calhar, mais contaminada pelos sentimentos, mais afetiva. Mais afetiva no sentido de que ele não precisa necessariamente ser simplesmente doutrinal. Olha, só faz isso, faz aquilo. Eu tenho que perceber porque é que não fez isso, porque é que não fez aquilo. Sim. Tentar entender que ele, quando eu sendo professor, tenho mais coisas a fazer, tenho que perceber mais do aluno, além de entregar e de cobrar aquilo que eu dou. Exato. Aí eu acho que é muito difícil substituir atualmente. Ok. Sim. Porque a questão mesmo da análise de sentimentos e companhia é uma questão que também está a crescer. E já há estudos que fazem, e inclusive o doutor é psicólogo, já existem psicólogos completamente automatizados. Sim, completamente uma espécie de conselheiros virtuais. Você lhe entrega o problema, ele vai dando
uma e outra solução, Sim. só não tem se calhar aquela melodia enquanto fala, Pois. o tom de voz ainda não Uhum. está assim muito bem apurado, mas é tudo uma questão de tempo, tendo em conta também a questão da evolução. A evolução dessas tecnologias emergentes é exponencial. É Exponencial, do tipo, hoje não conseguimos fazer uma coisa, amanhã conseguimos fazer e fazer muito, muito bem. Então, É. então O Euclides não tem medo de chegarmos a um mundo parecido àquele do filme do Will Smith, Eu, Robô, em que as máquinas começam a decidir, por exemplo, sobre a nossa vida. Por isso é que eu coloquei essas duas questões e aí agora, por exemplo, a questão médica. Em função de um cálculo de probabilidade de sobrevivência. Então, olha, vamos fazer uma cirurgia, ou vamos fazer uma operação qualquer na pessoa. uhum, Mas o risco de ele sobreviver, porque ele já é idoso, por certo, exemplo, é de 2%. Então não vale a pena perder tempo fazendo a cirurgia. certo. Então, o Euclides não tem medo de chegarmos a esse ponto, de a máquina se transformar em sobretudo essa inteligência artificial que se Uhum, introduz tanto na nossa vida. Hoje estamos a falar dos textos, né? exato. Mas ela já está presente em outras áreas, né? Claro. Então, o Euclides não tem esse medo de que ela se comece, as decisões sobre a nossa vida começam a ser tomadas por máquinas, por Olha, algoritmos. essa é uma pergunta muito, muito interessante e Uhum. profunda, e é muito difícil de responder, porque sendo engenheiro, ter medo ou não, eu decidi, é que até a minha profissão, se calhar Sim. como programador, acaba por estar de alguma forma ameaçada. Ah, ok. Ameaçada Ótimo, no sim. sentido de que não se precisa agora de um programador Uhum. para se criar um programa assim muito rapidamente. Sim. Alguém vai num produtor de texto, coloca que eu quero um programa que soma 2 números, Sim. ele te dá imediatamente. Em questão de segundos, eu ainda ia perder tempo em Uhum. abrir Sim. o programa, fazer e tal. Exato. Então, eu acho que a forma como olhamos para isso é que se calhar deve ser diferente. É uma tecnologia, ela está a surgir. A questão do chat GPT incentivou muito a conversa sobre a inteligência artificial Uhum. por causa da revolução que isso trouxe. A sociedade não estava à espera. Já existiam muitos chats Sim. Uhum. baseados em inteligência artificial, Sim. mas não tão bem hum, eh, aperfeiçoados, não tão bem caprichados quanto Exato. o chat GPT TBT. apareceu. Isso trouxe a conversa porque de pré para mão já não conseguíamos distinguir como seres Sim. humanos o que é feito por um e o que é feito por Por outro. outro, sim. E para não me desviar muito da pergunta do doutor, eu diria que nós devemos olhar para a tecnologia como um apoio, né? Um Uhum. apoio e eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque não devo ter medo, porque é uma realidade. Sim. É uma realidade. Chegarmos até esse ponto, só o futuro dirá. Uhum. Porém, as tecnologias estão aí, nós não vamos deixar de usar Uhum. porque agora os governos, mas não Sim. falo de censura, mas os governos Sim. precisam de começar Uhum. a se digitalizar também, Ah, a ok. perceber como este é um novo mundo Não, entendi. Sim. que existe, já existe há um tempo, mas devemos começar a olhar, porque já começa a impactar inclusive a vida das pessoas. Sim. Devemos começar a olhar com mais cuidado Uhum. para essa questão da inteligência artificial, porque influencia diretamente para aquilo que nós fazemos diariamente. Exato. Imagina que hoje um médico para se formar precisa Uhum. de ler uma quantidade imensa de livros. Sim, sim. Eh, Se és uma pessoa que está a se formar, Uhum. for sentar e dizer, olha, tenho uma tarefa da aula de anatomia, Exato. Sim, sim, sim. e eu preciso do resumo do Uhum. livro X e da coisa X e tudo Sim, sim, mais. sim, sim, Se sim. calhar fazer uma revisão sistemática da literatura num determinado procedimento. Vamos Uhum. por Sim, esse sim, exemplo. sim. Ele pode ir num, num chat, Aham, sim. num produtor de conteúdo, colocar o tema, Uhum. produzir esse conteúdo e ir Sim. apresentar. Ele está a se formar neste contexto. Ele Uhum. está a se formar num contexto em que substitui, inclusive, a sua capacidade de É raciocínio. raciocínio, sim. Porque quem está a raciocinar, entre aspas, nesse Uhum. momento é a máquina. É que está a Sim. fazer o cruzamento de dados, é que está a trazer As informações, a sim. luz dos dados que você lhe entregou, é que está a tentar trazer algum tipo de reflexão. Uhum. Então, é inevitável. Você não consegue dizer num estudante para não fazer isso. É, É inevitável. Então, o Cris levanta uma questão interessante que há tempos eu estava a olhar para alguns trabalhos e hoje há
há uma ideia, vamos assim dizer, o pessoal que faz pesquisas sobre inteligência, em que se considera que o índice intelectual, né, o QI, se quisermos, da geração atual diminuiu, não aumentou. Exato. Então houve uma época em que aumentava, mas Aumentava. as últimas gerações Sim. está a diminuir. E aí a minha questão é, com a introdução de ferramentas como essa, Sim, quer dizer, daqui a nada vamos ter. eu por acaso não tive acesso à informação que o doutor Sim. deu. Aham. Porém, assim, numa visão Uhum. assim mais, Sim. mais superficial, Uhum. faz sentido, porque nós deixamos de raciocinar, doutor. Sim? Hoje por hoje eu não preciso de bater a cabeça, como se diz nas gírias, para tentar encontrar a solução para uma outra coisa. Sim. Nós não estamos a estimular Uhum. o ser humano, não estamos a estimular a cabeça do ser humano, porque Uhum. existem coisas demasiado facilitadas. Exato. Sim. Eu estive a ver também há dias um vídeo, Uhum. acho que foi no Instagram, de acho que é personal trainer, Aham, sim. a dizer, o vídeo é de 1960, acho, Sim, do sim, século sim, sim, passado, sim. pronto, Aham. do século XX, e mostrava as pessoas que não tinha nenhuma pessoa obesa, né? Tipo, Ah, brother, sim, ok. não existia, porque as pessoas não tinham muitos automóveis, as pessoas não eram muito sedentárias, as Sim, sim, pessoas... sim, sim, sim. Então, Uhum. é mais ou menos essa questão. Há diferenças, Sim. naturalmente, isso é natural, é mesmo a vida, Exato. é a evolução das coisas. Naturalmente, as pessoas começaram a ser mais corpulentas Sim. Uhum. porque ficaram mais estagnadas, Estagnadas, ficaram sim. mais Ficar sentadas, sedentárias e tal, sim. sedentárias. E pronto, e isso é quase que inevitável. Você não vai Ok. obrigar alguém a andar quando tem um carro. Pois, essa é a parte da Aí, responsabilidade. hoje em dia, as pessoas é que têm Sim. que se consciencializar Exato. e devem Ok. andar, devem Devem fazer andar, sim. exercícios. Yeah. Sim. Há pessoas que, Uhum. desculpa, doutor Uhum. Felizardo, há pessoas que, por exemplo, no período da pandemia, ficou mesmo um mês completo dentro de casa sem sair, Sim, não podia sair claro. naturalmente, Sim. ficou com este vício. Há profissões que já não voltaram Sim. para o presencial, porque Exato. se deram conta que à distância se podia fazer. Uhum. E parecendo que não, este processo de levantar da cama, Uhum. arrumar, sair, se vive num prédio, descer as Sim. escadas, subir as escadas, o elevador também Sim. é uma É tecnologia que veio. importante. Sim, sim, sim. Mas o que você coloca Uhum, é o lado da nossa responsabilidade individual enquanto usuários, sim. né? Uhum. E a responsabilidade do engenheiro, a responsabilidade do cientista que produz essas tecnologias. Qual é o limite para vocês, engenheiros? Qual é o limite do que vocês podem produzir enquanto tecnologia, do que se pode fazer de pesquisa que permita o desenvolvimento dessas tecnologias? Qual é o limite? Eu não tenho limite. O limite é o céu, como dizeriam os outros. O limite devia ser o seu, mas há questões éticas Ok. sempre Sim. associadas Perfeito. às nossas produções. Uhum. Nós, naturalmente, natural, por vezes até forçosamente, Uhum. precisamos de ter questões éticas Sim. sempre associadas às nossas produções. Devemos saber, e o próprio governo, as próprias Uhum. universidades, falo do Sim. governo quando associou às universidades. As Sim, 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 universidades, sim. por norma, dentro da sociedade, é que estão com a questão da investigação científica. Né? Sim. Então, dentro da própria cultura da investigação científica, Científica, sim. existe essas questões mais éticas que devem ser sempre acompanhadas ao serviço do cientista. Do cientista. Sim. Agora, as pessoas são livres. As pessoas são livres. É muito Sim. difícil controlar alguém que gosta de investigar e está a olhar para algo que se calhar ninguém mais está a ver. Está a ver, sim. Sim, então, Sim. Uhum. esta pessoa com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, com a calma, com a paz de Uhum. espírito necessária dentro do seu laboratório, naturalmente é livre para fazer o que quiser. Uhum. Porém, dentro da sociedade existem regras, existem Uhum. Sim. normas, e estas normas, como disse anteriormente, precisam de começar a se digitalizar. Os Uhum. governos, as universidades precisam de começar a pensar. Falo a nível local, porque Sim. fora já se começa a discutir muito isso, já há muita coisa ultrapassada Sim. nessa questão. Nós aqui ainda estamos... não devíamos, porque o mundo hoje é global, Sim. porém estamos ainda nesta luta de Uhum. tentar Sim. perceber e devemos começar a incentivar a conversa sobre isso. Sobre isso, sim. Essa conversa naturalmente vai se desencadear em atividades, em ações que Sim. vão de alguma forma, não digo controlar, mas acompanhar, porque isso desestrutura muitas das vezes a sociedade. Você não vai tirar o emprego
de alguém de um dia para o outro. Sim, sim, sim. E, Exato. foi isso naturalmente que Que aconteceu aconteceu, sim. com, por exemplo, com o lançamento do ChatGPT. Exato. Um revisor, não falo aqui em Angola, Sim. mas falo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde, por Sim. exemplo, eles utilizaram massivamente isso, um revisor deixou de ter Função, sim. função, naturalmente. Uhum. Se Sim, sim. se for aquele que simplesmente fazia análise sintática, saber se o I tem que vir antes do AM e tudo Sim. mais, não sei o quê, Uhum. aí ele Exato. foi completamente substituído. Então, estas questões, mais do que do engenheiro, é uma responsabilidade coletiva. Sim. São questões éticas que estão associadas ao profissional como tal também, porque ser controlado assim é difícil É de difícil, controlar sim. uma pessoa que decide por si só. Uhum. Porém, a sociedade precisa de começar a emergir, precisa Sim. entrar, a abraçar a tecnologia, porque ela vem e vai ficar mesmo. Exato. Não temos, não temos como fugir disso. Disso, sim. E tentarmos nos reinventar, tentar Uhum. perceber o nosso local, a Sim. nossa posição em função disso. É porque também acaba por ser, adiantando um bocadinho, acaba Uhum. por ser um bocadinho egoísta da parte dos engenheiros, Sim. muitas das vezes, porque Uhum. eu há dias estava a ver um hotel Uhum. que não tem nenhuma pessoa a trabalhar dentro do Aham. hotel. É no Japão, este hotel. O vídeo está disponível no YouTube, se as pessoas Eu depois vou quiserem, procurar quiserem também. pesquisar. É um hotel que Sim. não existe nenhuma pessoa a trabalhar lá. É Uhum. tudo completamente automatizado, inclusive as pessoas que servem. Sim. Que servem e tudo mais. Está disponível e as pessoas podem visualizar. É que eu diria que esses engenheiros acabam por, de certa forma, parecer egoístas porque não têm atenção que isto fere diretamente com sensibilidades, com Sim. pessoas, você está a substituir e tudo mais. Mas a questão é que existe, a Exato. tecnologia está aí. Uhum. Eu, como empresário, Sim. olhando de forma empresarial, eu vou olhar para a solução que melhor me traz resultados e que Exato. minimiza os meus custos. Custos, sim. Sim, e olhando para isso, a sociedade é muito agressiva com isso. Exato. Portanto, as pessoas, os profissionais precisam de ter esta ponderação, né? Esta Sim. ponderação e tentar acompanhar o ritmo da sociedade, Sim. porque para não termos muitas disrupções Exato. e provocar, se calhar, um caos dentro da sociedade. Mas a sociedade precisa de começar a olhar para isso e começar a emergir nisso, porque com o risco de provavelmente ser ultrapassado. Ultrapassada, sim. Bom, já estamos quase aí para a reta final, né? Hoje temos apenas 45 minutos de conversa. Mas eu queria colocar ainda uma questão que é pensando nas crianças. Certo. O nosso programa Ciência Aberta trabalha com a ideia da divulgação científica, que é pensarmos, perdão, num esforço de fazer com que a ciência que se faz dentro da universidade, ela seja acessível para outras pessoas que não estão na universidade. Exato. Isso inclui crianças. Acesso Bom, aberto. estamos aqui a falar, pois, da acesso aberto, etc. Estamos aqui a falar dessas tecnologias e me ocorreu uma preocupação. As nossas crianças, elas começam a ter um contato com a tecnologia muito cedo. E muitas vezes, ontem estava a ver alguém a falar sobre isso, a respeito disso, né? Que é o facto de que ela, às vezes, antes mesmo de saber já ler e escrever, e mesmo de falar, ela já tem contato com a tecnologia. Ela já tem contato por meio do telefone, sobretudo o telefone do pai, o telefone da mãe, etc, Telas. etc. As telas, exatamente. Então, e aí a minha preocupação, que se calhar não é para ti, se Sim, calhar sim, seria uma preocupação para os educadores, mas pronto, também és professor, e a minha preocupação, a minha pergunta seria, não te preocupa, ou não vos preocupa, que essas crianças, agora com o advento da inteligência artificial e ainda por cima essa, extremamente sofisticada, essas crianças estejam a ser educadas pela inteligência artificial, que não têm os mesmos limites éticos e sociais que nós temos? Ok. Uma pergunta muito, muito complexa, Dr. Felizardo, porque acaba por ser, se calhar devia ser direcionado mais a alguém ligado à questão da educação. Mas essa questão ética que eu havia dito, Sim. existem coisas, existem coisas dentro da informática Sim. que acaba por ser um mecanismo de filtro para crianças. Sim. Eu daria essa responsabilidade aos educadores, daria, não escusando a responsabilidade, se calhar, do programador. Depois eu explico mais lá para frente porquê. Porque é o educador que tem a responsabilidade de Sim. entregar
existe uma fase da vida Uhum. de uma criança que ele é totalmente dependente. Uhum. E esta dependência inclui o tipo de conteúdo e de coisas que ele deve ter acesso. Uhum. Isso é responsabilidade da pessoa que cuida dele. Dentro das tecnologias, indo já para a questão dos programadores, dentro das tecnologias, por exemplo, um caso muito específico, Sim. um exemplo disso é o YouTube. O YouTube tem YouTube Kids. Uhum. Sim. O YouTube Kids é direcionado para crianças, Crianças, mas sim. existem um conjunto de features, de características Sim. associadas ao YouTube Kids que que não são permitidas, como por exemplo no YouTube normal. Uhum. Sim. Por exemplo, a questão de entretenimento, né? A questão da predição, de dizer, Ok, olha, sim. de sugestão e tudo mais. Exato. Não, o algoritmo lá não funciona como funciona Para os adultos. para sobretudo, evitar este enviesamento e Entendi. se calhar a influência da Sim. criança àquilo que ele não quer. Ele, isso também já é uma questão ética Sim. que o próprio YouTube decidiu implementar no seu projeto, de que uma criança, quando entra no YouTube Kids, que é Sim. para menores, simplesmente vai ter acesso àquilo que ele quiser assistir. Uhum. E, por exemplo, Que ele quer também, entre aspas, né? sim, que ele quer. Sim. Entre aspas, sim. E, por exemplo, quando ele quiser fazer duas coisas em simultâneo, que é uma Sim. coisa que não é aconselhável, por exemplo, para crianças, que é, por exemplo, está a ver um vídeo, está a procurar outras coisas, Uhum. ele automaticamente desativa. Ah, ok, entendi. Sim. Uhum. Existem estas questões, Uhum. estas questões associadas aos conteúdos para crianças, à Sim. produção de softwares, de máquinas para crianças, Exato. que estão que são automaticamente, que são conversadas para não funcionarem. Ah, ok, Para entendi. não Uhum. funcionarem. Então tem alguma Porém, consciência sim, ética, né? há alguma consciência ética associada a isso. Mas esta consciência ética não retira a responsabilidade do educador, por Ah, isso é que ok. eu associei Sim. ao educador, porque é ele quem deve controlar aquilo que a criança observa. Uhum. Eu faço o programa, entrego, mas o YouTube Kids está dentro do YouTube. Se a pessoa decidir, Sim. decidir abrir o YouTube Sim. normal, ela acaba por Sim. fazer coisas. Fazer isso. E naturalmente, é aquilo Uhum. que eu disse, fugir disso é um bocadinho difícil, doutor Felizato. É um bocadinho difícil, porque as tecnologias estão aí, são para ajudar. E, e como estamos num mundo muito capitalista, Sim, sim. é natural que os empresários comecem a olhar para a questão da inteligência artificial como solução dos seus problemas, no sentido de minimizarem os seus custos e Exato. maximizarem Os lucros. as receitas. Exato. Uhum. Bem capitalista essa tua fala. Mas para não terminarmos com uma fala capitalista, Sim. fazer uma pergunta que sempre fazemos aos nossos convidados, que é a pergunta para encerrar o programa, Uhum. que e aí olhando para a tua pesquisa sobretudo sobre sobre Análise de dados. análise de dados, de que forma você acha que a tua pesquisa pode contribuir para a melhoria das nossas condições como país? Como país. Sim. A análise de dados acaba por ser global. Acaba por ser global. A minha pesquisa é global, Sim. mas há sempre uma questão de contextualização. Querendo ou não, nós temos um conjunto. A análise de dados é como se fosse história. Uhum. É como se fosse história. Nossos historiadores, uma vez eu estava a conversar com um amigo meu, professor Uhum. Justo, e ele me fez entender que história não é estudar o passado, Uhum. se estuda o tempo. Então, Sim. estudar o tempo é tentar encontrar correlações do passado, Sim. tentar prever o futuro ou entender o presente. Exato. Portanto, a análise de dados consiste em olhar para dados e tentar prever o que vai acontecer ou perceber ou tomar uma melhor decisão para o futuro. Uhum. O Sim. nosso país carece de muita coisa. Carece de muita coisa de quase todos os pontos de vista. Sim, sim. Uhum. Porém, não nos faltam dados para analisar. Nós temos um conjunto variado de dados. De dados, sim. Não nos faltam recursos, não nos faltam inclusive pessoas para Sim. fazer as coisas. Portanto, esse meu estudo, falo mais da análise de dados, Uhum. acabará por ser uma mais-valia no sentido de compreendermos as demasiadas informações ou demasiados dados que nós temos para tentar escolher as melhores decisões possíveis para o nosso país. E para Tanto ajudar a campo da encontrar. Sim. Tanto campo da política, Sim. campo da medicina, Pois. e campo empresarial, que agora está muito Exato. em voga.
questão das Big Data e Sim, companhia, essa compilação e tratamento de dados é fundamental para tentar... A informação hoje é muita, doutor. Então, é necessário que hajam ferramentas e profissionais capazes de encontrar explicações dentro de determinadas informações e tomar a melhor decisão possível. Ok. Euclides, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado. Foram coisas muito interessantes que tivemos a oportunidade aqui de falar. O nosso tempo sempre acaba se tornando curto. Mas pronto, não vão faltar oportunidades de cá voltar. Nós vamos convidá-lo outras vezes para falar do mesmo assunto ou de outros assuntos. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa para despedir. Não, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar a conversar com o Dr. Felizardo em particular e agora, se calhar, neste fórum melhor ainda. Muito obrigado pelo convite. Eu estou disponível para conversarmos sobre isso. Eu acho que é necessário que as pessoas comecem a falar sobre as tecnologias. Estão muito presentes na nossa vida e olhar principalmente para a inteligência artificial, olhar para ela como uma simples tecnologia não é muito correto, na minha opinião. É necessário que as pessoas comecem a conversar sobre isso, porque estamos a falar de uma inteligência, estamos a falar de uma outra inteligência, uma inteligência que não é inteligência natural. Exato. Então, inteligência normalmente tem algumas características, o doutor como psicólogo sabe, ele tem algumas características que inclusive é de raciocinar e de tomar decisões. Sim. Vamos chegar a uma altura que quem vai tomar decisões não somos nós, são outros seres que não são seres humanos, e aí se calhar é que para não nos apanharmos em contramão precisamos de olhar isso com seriedade, e com alguma atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Euclides. Aos nossos ouvintes, teleouvintes e telenautas, uma boa tarde e até o próximo Ciência Aberta. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.